Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje é um tema que me pediram aí nos comentários e eu achei bem interessante, que é o seguinte: houve reciprocidade ou apenas brincou com os meus sentimentos? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu tenho duas opções. Opção número 1, ametista. E a opção número 2, a malaquita. Então parem, tentem se conectar a uma das pedras, veja qual das pedras chama mais a atenção de vocês, qual das pedras parece querer falar mais com vocês, tá bom? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Quem já é inscrito no canal, verifique se a sua inscrição continue ativa. Acionem o sininho, porque assim toda vez que eu colocar um vídeo novo vocês ficam sabendo. Quem não é inscrito, se puder ajudar o canal a crescer e a melhorar com a sua inscrição, agradeço. E vamos tentar descobrir se houve reciprocidade ou apenas brincou com os nossos sentimentos. Opção número 1, ametista. Opção número 2, malaquita. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele, tá bom? Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Houve reciprocidade ou apenas brincou com os meus sentimentos? Para quem se conectou com a ametista. Houve reciprocidade ou apenas brincou com os meus sentimentos? Para quem se conectou com a ametista, mostra pra gente. Houve reciprocidade ou apenas brincou com os meus sentimentos? Para quem se conectou com a ametista, embaralhado, cortando em 3. Deck do meio, nós temos a carta do carro. O carro, gente, é uma carta de movimento, primeiro de tudo, né? Mas o carro, ele fala muito de paixão, de vontade, de desejo, de intensidade. Só que o carro também fala muito do nosso livre-arbítrio, do nosso poder de escolha, porque o carro é a minha vida. Eu sou o condutor desse carro. Eu escolho ir para a direita, ir para a esquerda, ir em frente, rápido, devagar, parar, dar meia volta. Então o carro ele fala muito também do nosso livre-arbítrio diante da situação, do nosso poder de escolher o que fazer com as coisas, tá? Mas é uma carta que fala de paixão e desejo. O combustível do carro é a paixão e o desejo. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Houve reciprocidade ou apenas brincou com os meus sentimentos? Para quem se conectou com a ametista. Houve reciprocidade ou apenas brincou com os meus sentimentos? Para quem se conectou com a ametista. Houve reciprocidade ou apenas brincou com os meus sentimentos? Para quem se conectou com a ametista, mostra pra gente. Houve reciprocidade ou apenas brincou com os meus sentimentos? Para quem se conectou com a ametista, cortando em 3, deck do meio, nós temos 9 de espadas, as de copas, 2 de ouros, morte, 8 de ouros, 9 de copas, e a carta do corte é um 2 de espadas. Gente, aqui houve sentimento, não é que houve sentimento, aqui na verdade existe ainda sentimento, tá? Eu não acho que essa pessoa brincou com os sentimentos de vocês, não. A gente começa o jogo com a carta do carro. O carro é uma carta que fala de paixão, de vontade, de desejo, de intensidade. Mas todos nós temos o nosso livre-arbítrio. A gente escolhe viver ou não uma situação, enfrentar ou não uma situação. E aqui eu acredito que seja muito isso que aconteceu.
A gente começa o jogo com um 9 de espadas. O 9 de espadas é o tormento da mente. Provavelmente essa pessoa pensa muito numa possibilidade de um recomeço de uma história com vocês, porque eu tenho um 9 de espadas seguido de um as de copas. E o 9 de espadas fala que a gente pensa tanto a respeito de uma situação que muitas vezes a gente perde noites de sono pensando a respeito dela, né? Então aqui a gente percebe que essa pessoa pensa muito numa possibilidade aí de retomar algo, né? De começar ou recomeçar uma relação, porque em seguida a gente tem o as de copas. E o as de copas a gente chama ele do transbordar do amor. Por que o transbordar do amor? Porque geralmente ele é representado por uma taça que está tão cheia que ela chega a transbordar, ela chega a vazar água de dentro dela. Então é uma carta que fala muito da existência de sentimento, porque a água no tarô nos fala de emoção, nos fala de sentimento, e o as de copas nos fala desse transbordar desse sentimento. Nesse deck ele não está jorrando água, mas ele está saindo de dentro do oceano, completamente envolto ali por água. Só que aqui precisa buscar também um pouco de equilíbrio para que as coisas se façam, né? Porque em seguida do as de copas eu tenho um 2 de ouros. E o 2 de ouros é uma carta de equilíbrio. Geralmente o 2 de ouros é representado ali por uma pessoa que está fazendo malabares com duas moedas. Ela está em cima de um tronco, ó, se equilibrando num pé só e equilibrando as moedas também aqui, junto dela. Então é uma carta que fala muito da necessidade da gente se equilibrar para que as coisas possam também acontecer, para que as coisas também possam se fazer. Então aqui precisa buscar um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de harmonia entre vocês. Mudanças aqui estão fortes de acontecer, porque a gente vem em seguida com a carta da morte. E a morte, gente, as pessoas têm medo da carta da morte, porque levam muito a carta da morte a uma carta de finalização, né? E a morte, na verdade, não é uma finalização. A morte, na verdade, ela é uma transformação. Então a morte aqui no jogo fala que as coisas podem, à medida em que a gente se equilibra, a gente pode transformar, a gente pode mudar o caminhar dessa história, o caminhar dessa situação. A morte ela vem nos trazer essa mudança, porém não é uma mudança rápida. A gente vem em seguida da carta da morte, a gente vem com o 8 de ouros. E o 8 de ouros ele é a carta mais lenta que a gente tem no deck todo. O 8 de ouros ele fala assim pra gente, ele é representado por um jovem aprendiz, que está trabalhando ali até altas horas da noite, né? Mas o 8 de ouros fala pra gente assim, existe um momento de plantar, existe um momento de colher, e entre o plantio e a colheita existe um período ali em que nós vamos regar, nós vamos adubar, nós vamos podar para que essa semente possa efetivamente germinar, crescer, se transformar numa árvore, num arbusto, esse arbusto numa árvore, essa árvore dá flores e essas flores se tornarem frutos, esse fruto amadurecer para a gente poder consumir. Então é uma carta que fala de um período mais longo, mas é uma carta que fala que a gente tem grandes chances de ter uma colheita farta e abundante. Mas o 8 de ouros fala que a gente está preparando o terreno agora, mas que a gente vai usufruir disso mais adiante. Então, uma estabilidade maior, uma solidez maior, um comprometimento maior seria para um futuro. Quando eu me refiro a comprometimento, gente, é uma coisa mais estruturada mesmo. Quando a gente está pensando ali em morar junto, ou em casar, ou constituir uma família, ou em ter filhos, enfim. Essa pessoa pode sim vir oferecer tudo isso para vocês, mas provavelmente mais adiante. Agora eu não acredito que ela possa ofertar tudo isso. Mas aqui existe sentimento. Vocês não foram enganadas, não. Aqui houve sim reciprocidade. A gente vem em seguida com o 9 de copas. O 9 de copas é uma das cartas que mais falam de emoção, que mais falam de sentimento. Falam da gente se sentindo bem, completo, feliz, realizado, satisfeito ali junto do outro. O 9 de copas fala de muita emoção, de muito sentimento, que envolve aqui vocês. Então a gente percebe que não foi sacanagem, não foi brincadeira, não. Aqui existe ainda sentimento, aqui existe ainda paixão, desejo, vontade e o interesse, né, a vontade aí de recomeçar algo entre vocês. Porém,
estabilidade, solidez mais adiante. Estabilidade, solidez, um comprometimento ali, como eu disse, a formação de uma família, um casamento, um morar junto, até poderia se fazer para um futuro. A carta do corte é um 2 de espadas. Cuidado para vocês não estarem se auto-sabotando. Cuidado para vocês não estarem colocando coisas na história de vocês que na verdade não existe, que na verdade é muito mais um fruto da nossa mente. Muitas vezes, com medo da gente sofrer, da gente se machucar, a gente coloca situações ali que na verdade não existem, né? A gente acaba colocando aquilo muito mais como uma autoproteção. E o que eu estou me referindo aqui é achar que aqui não existe sentimento. Aqui existe sentimento sim, tá? E não é pouco não, é bastante. As de copas com 9 de copas é muito amor. Tem muito tesão, tem muita vontade, tem muito desejo aqui também com a carta do carro. Só que as coisas precisam ser equilibradas para que elas possam se fazer, para que elas possam se concretizar, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a Malaquita. Houve reciprocidade ou apenas brincou com os meus sentimentos? Para quem se conectou com a Malaquita. Houve reciprocidade ou apenas brincou com os meus sentimentos? Para quem se conectou com a Malaquita, mostra pra gente. Houve reciprocidade ou apenas brincou com os meus sentimentos? Para quem se conectou com a Malaquita, nós temos a carta do Mago. O Mago é uma carta de ação, de movimento, de começo. O Mago é o arcano de número 1. Ele é o início da jornada, ele é o começo da história, né? Então o Mago é uma carta que fala muito das coisas podendo começar a andar, das coisas podendo começar a acontecer. O Mago é uma carta de ação, de movimento. Vamos ver o que mais o tarô nos fala. Houve reciprocidade ou apenas brincou com os meus sentimentos? Mas o Mago também, gente, ele fala de uma grande imaturidade dessa pessoa, tá? Houve reciprocidade ou apenas brincou com os meus sentimentos? Para quem se conectou com a Malaquita. Houve reciprocidade ou apenas brincou com os meus sentimentos? Para quem se conectou com a Malaquita, mostra pra gente. Houve reciprocidade ou apenas brincou com os meus sentimentos? Para quem se conectou com a Malaquita. Houve reciprocidade ou apenas brincou com os meus sentimentos? Para quem se conectou com a Malaquita. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos Rainha de Espadas, 4 de espadas, 7 de espadas, 7 de copas, Roda da Fortuna, 7 de ouros. E a carta do corte é a carta da lua. Gente, vocês lidam com uma pessoa que ela é muito imatura, porque a gente abriu com a carta do Mago, né? E o Mago é o arcano de número 1, ele é o começo da estrada. Então fala de pessoas que são muito imaturas na forma de lidar com as próprias emoções, com os próprios sentimentos. Vocês estão vindo para o jogo com uma Rainha de Espadas. Racionais, práticas, objetivas, mas muitas vezes sendo muito dura também diante da situação, porque a Rainha de Espadas ela é mais dura, né? Ela é mais firme muitas vezes numa postura. Eu acho que primeiro de tudo vocês estão precisando ali dar um tempo para vocês mesmos, porque em seguida a gente vem com um 4 de espadas. O 4 de espadas é o descanso do guerreiro. A gente precisa muitas vezes dar uma parada,
se recompor, se reestruturar, se recarregar. Talvez essa situação tenha sugado muito vocês energeticamente falando. E quando a gente está energeticamente falando mais debilitado, é difícil a gente tomar a decisão certa ou o caminho correto, né? Então, eu acho que vocês estão precisando dar um tempo para vocês mesmos. Se recomporem, se reestruturar, recarregar as forças, recarregar as energias, para a hora que vocês precisarem se movimentar, vocês terem condições de fazer essa movimentação de uma forma coerente, de uma forma interessante para todos os envolvidos. E em seguida a gente vem com um 7 de espadas. O 7 de espadas é a carta do Stalker. É o ladrão de espadas, alguém que está ali sempre olhando, observando, tentando buscar informações sobre a gente, tentando buscar aí alguma informação da situação. Acredito que vocês stalkeiam essa pessoa dentro do que vocês podem, e isso com certeza é verdade. O tarô é uma forma de stalker, da mesma forma que essa pessoa também stalkeia vocês da forma e do jeito que está ao alcance das mãos dela. Porque o 7 de espadas fala muito desse stalker, né? Um sobre o outro. Só que aqui, na verdade, eu nem acho que é uma falta de gostar. Não vou falar para vocês que é um grande amor também, não, que eu estaria mentindo, tá? Eu acho que aqui existe sim carinho, que existe sim um gostar, mas amor eu não usaria a palavra amor aqui nunca, tá? A gente tem um 7 de copas. O 7 de copas, ele é uma carta de sentimento, mas é uma carta que fala da gente perdido muitas vezes diante da situação. Eu chamo o 7 de copas da carta do e se. Muita gente fala que é a carta dos contatinhos, dependendo da posição dela, da configuração do jogo, ela fala de contatinho sim, mas aqui não fala de contatinho. Aqui fala do e se, né? A gente ali diante de uma situação sem saber ao certo o que fazer, e se eu faço isso, e se eu faço aquilo, e se eu vou por esse lado, mas e se eu for pelo outro? Enfim, a gente percebe que isso muito devido à imaturidade da pessoa, e isso independe da idade. O cara pode ter 70 anos e fazer papel de moleque, e vocês conhecerem um garoto de 20 anos que seja super bem resolvido, super bem sabendo o que quer da vida. Maturidade não tem nada a ver com a idade, tá? O 7 de copas fala que a pessoa simplesmente não sabe qual o rumo, qual o caminho, qual a direção que ela pode dar à situação. E como ela não sabe qual o caminho que ela pode dar, ela se torna ali um estorvo para a gente muitas vezes, porque fica tão perdida, e nessa estado de estar perdido da pessoa acaba colocando a gente também perdido, né? Mas aqui pode sim ter algumas mudanças, podem sim ter algumas transformações. Olha aqui a carta da roda. A roda sempre fala de mudanças e mudanças para melhor. Mudanças ali positivas. Afinal de contas, ela é a roda da fortuna, né? Ela não é a roda da falência, da falta, da escassez. Só que essas mudanças podem ser em direção a gente conseguir uma estruturação aqui melhor, né? A gente com a gente mesmo, sem se preocupar ali com o outro. A roda sempre fala de mudanças que podem acontecer, transformações que podem se fazer positivamente. É importante a gente manter o equilíbrio diante da situação para que a situação possa acontecer da melhor forma e do melhor jeito. E tudo na vida da gente tem um momento certo de acontecer. Tudo na vida da gente acontece no momento certo. Porque aí a gente tem um 7 de ouros, né? Esperar o momento certo de colher aquilo que a gente plantou. Esperar o momento certo para poder usufruir da história que a gente está desejando para a gente, independente de ser com essa pessoa ou com outro. A nossa carta do corte é a carta da lua. A lua, ela é uma carta de emoção e sentimento, mas ela é uma carta que fala muito de confusão emocional. Eu acho que aqui tanto vocês como essa pessoa podem estar confusos emocionalmente falando diante da situação que foi vivida aqui. Então aqui precisa uma harmonização melhor, tem que procurar tentar enxergar as coisas de uma forma mais verdadeira, mais clara, mais objetiva. Mas respondendo à pergunta, houve reciprocidade ou apenas brincou com os meus sentimentos? Vocês lidam com uma pessoa que é extremamente imatura, isso não tem muito o que fugir.
Mas eu não acho que essa pessoa que brincou com o sentimento de vocês, para a grande maioria, para uma parte menor, bem menor, pode ter brincado sim, tá? Porque o mago ali foi querer fazer uma gracinha, a gente acabou se apaixonando e acabou incentivando ali, e o cara queria somente uma diversão. Mas isso é uma parte muito menor. Para a grande maioria, eu acredito que essa pessoa simplesmente ela não sabe lidar com emoções e sentimentos. Ela não sabe como conduzir situações. Olha o 7 de copas. E muitas vezes pode passar uma impressão que está brincando, quando na verdade não é. Simplesmente é uma imaturidade de não saber o que fazer diante da situação. Não saber como conduzir a situação. E isso acaba gerando uma grande confusão emocional aqui. Por isso que a gente fecha com a carta do corte, a carta da lua. Mas se vocês me perguntarem, ai Márcio, foi um grande amor da minha parte ou da parte dessa pessoa? Gente, me desculpe, mas eu não vou chamar isso aqui de amor. Existe carinho, teve um gostar grande, podemos chamar assim. Mas amor, essa história está longe de ser. Pelo menos para a grande maioria esmagadora. É óbvio que aqui a gente se trata de uma tiragem coletiva, então a gente está lidando ali com energia de milhares de pessoas. Mas aqui está longe para ser um grande amor. Isso é muito claro no jogo. Então, cuidado para vocês também não estarem se iludindo, achando que é o amor da minha vida, que paixão linda e maravilhosa, porque muitas vezes quem está confundindo as coisas são vocês, tá? Mas não acredito que para a grande maioria que brincou, não. Acredito que para a grande maioria essa pessoa não sabe amar, na verdade, não sabe gostar, não sabe como conduzir situação por imaturidade. Uma parcela bem pequena, a pessoa pode ter brincado sim, mas também por imaturidade, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal e puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero ter sido útil, espero ter podido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.